noite, irmãos. Estou grato a Deus por estar aqui, reunidos com vocês para mais um culto nessa noite. E convido os irmãos para ficarem de pé. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o 8. Todos acharam? Amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho nem ouro, mas o que eu tenho, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Senhor, acrescente as tuas bênçãos a essa palavra lida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o profeta diz que quando Pedro e João tiveram essa experiência, foi uma experiência nova para eles, e foi porque eles tinham tido uma experiência pessoal com Deus. Porque Jesus tinha dito para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos, e aconteceu isso. E aí eu lembro, eu nunca esqueci quando o pastor Adilson pregou a primeira vez e disse assim, que quando Pedro salvo, ele tinha um tipo de atitude, mas o Pedro convertido, ele foi outro. O Pedro salvo, ele era afoito, ele cortou a orelha ali do soldado. Mas quando ele foi convertido, quando ele recebeu aquele Espírito Santo, então ele teve outros tipos de atitude. E quando o pastor nos deixou em apuro ali, disse para a gente trazer alguma coisa, primeira coisa eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou levar para compartilhar com meus irmãos? Mas aí me veio rapidamente na minha mente algo que foi estranho assim. Muitos dias passaram e que eu entrava no quarto das crianças e tinha uma mensagem ali que eu tinha guardada, mas ainda não tinha lido ela. E o nome dessa mensagem é Experiência Pessoal com Deus. E cada vez que eu passava ali, ela estava na prateleira, eu olhava aquele título e saía pensando, experiência pessoal com Deus. E ficava com aquilo na cabeça, experiência pessoal com Deus. Aí aconteceu que no último culto aqui que nós tivemos, no final do culto, uma coisa bem interessante. O irmão Tylon, que batizou, no final do culto me chamou e disse assim, irmão, eu preciso falar com o irmão um instantinho. O que será que ele quer? Eu disse, irmão, eu gostaria que o irmão me indicasse uma mensagem para mim ler. E eu pensei, esse rapaz novo está tendo uma experiência pessoal com Deus. E ele me pediu auxílio, na hora eu fiquei meio embaraçado, daqui um pouco eu lembrei de mim quando eu tive a experiência.
Aí uma das primeiras mensagens que eu li, eu indiquei para ele. Disse, irmão, leva essa mensagem aqui. Eu indiquei para ele a mensagem Parado na Brecha. Porque eu lembrei da minha experiência que eu tive quando eu comecei. E toda pessoa que é chamada por Deus, ela vai ter que ter a sua experiência. Os personagens da Bíblia, todos um dia tiveram que ter a sua experiência. Moisés, ele fugiu para o deserto, o profeta disse que ele não teve êxito, mas quando ele teve uma experiência com Deus, a experiência da sarça, aí ele pôde retornar ao Egito e com uma vara torta, e pela concepção humana, uma loucura, aquele homem, um velho, um jumentinho, uma vara torta, indo libertar o povo. Aí isso me levou a pensar, e aí eu peguei, fui ler essa mensagem, e eu separei alguns parágrafos aqui para compartilhar com os irmãos, a mensagem Experiência com Deus. E eu lembrei daquela experiência até não está escrito nessa mensagem, daquele alemão, o Mombran fala, se não me engano era um alemão, um jovenzinho açougueiro, que quando ele teve uma experiência com Deus, ele trabalhava um pouco, não se continha, e erguia as mãos e glorificava. Aí caminhava de um lado para o outro, trabalhava mais um pouco, daqui um pouco ele lembrava e glorificava. Então ele teve uma experiência com Deus. Não quer dizer que a nossa experiência vai ser da maneira que aconteceu com aquele rapaz. Aí olhando o irmão Tylon ali, para o pai dele foi uma surpresa, né? Quando chamou ele, pai, eu quero falar com o pastor. Aí depois anunciou que ia batizar. Então, um jovem rapaz está tendo uma experiência com Deus. Lembrei do irmão Vicente. O irmão Vicente é nítido na vida dele a experiência que ele teve com Deus. E ele sempre gosta de compartilhar com os irmãos. Irmãos, não reparem que eu fico muito nervoso, trouxe até uma colinha aqui. Mas eu vou ler um pouquinho essa mensagem. Eu vou começar aqui no parágrafo 6. E aí, os irmãos talvez demorem um pouquinho a entender o teor aqui, mas o Mombran, ele era um homem tão humilde, e o sucesso que ele teve na vida dele foi pela humildade, por ser totalmente entregue a Deus. E ele conta uma experiência aqui que ele diz assim, e este grande evangelista que está no campo hoje, talvez não concordaria comigo a respeito de cura divina, nosso amável irmão Billy Graham. Mas outro dia eu estava ouvindo ao rádio, transmitido a toda a nação, eu soube que ele estava na Alemanha, no hospital, ou algo assim, enfermo com um bloqueio nos rins. Eu não pude evitar de parar bem ali, tendo o sentimento solidário pelo nosso irmão, e orei a Deus para libertá-lo. E todos os dias, para ele prosseguir com os cultos, e ouvi que ele estava melhor. E de volta ao serviço novamente. Deus está usando o nosso irmão de uma maneira grande e poderosa para levar as pessoas a serem salvas. E nós certamente o apreciamos. E eu pediria a todos os cristãos para orarem pelo nosso irmão, enquanto vemos a mão de Deus com ele, salvando o perdido. E agora eu oro para que Deus o liberte completamente. Eu soube que ele ainda está sentindo muito mal, então eu oro a Deus para que o liberte completamente, o nosso irmão, para que assim possa pregar o Evangelho. Ele alcança um tipo de pessoa que talvez nem mesmo venha me ouvir, tais como diplomatas e assim por diante. A única maneira pela qual eles viriam me ouvir, talvez, é se eles ficassem doentes o suficiente, talvez venham. Mas esta seria como que a única maneira. Então, para vocês verem a humildade que o profeta tinha, de ver um homem que não cria em orar pelos enfermos, e quando ele ficou sabendo que o irmão estava enfermo, ele não se conteve e orou até que o irmão ficou bom de saúde.
Os irmãos tenham paciência que eu vou olhando aqui. Mais à frente, o profeta diz assim: tenho frequentemente pensado que, se Deus estava desejando morrer pelos seus inimigos para salvar seus inimigos do inferno, certamente Ele estaria desejando curar as enfermidades dos seus filhos. Vocês não acham? Se Ele se importa tanto com os seus inimigos, agora nesse grande empurrão no tempo dos apóstolos primitivos, como eles estavam gloriosamente felizes, é porque eles tinham tido uma experiência. Eles tinham algo. É disso que eles precisam hoje, de uma experiência. Se você fosse fazer uma viagem à Califórnia e alguém iria dirigir para você, você certamente não iria querer um motorista que jamais dirigisse um carro antes. Você buscaria alguém que tivesse uma experiência. Aqui a gente se encontra, se vê nisso, porque quando se trata da palavra, a gente sempre dá prioridade para ouvir o pastor. A gente quer alguém que tenha experiência com a palavra. Você buscaria alguém que tivesse uma experiência. Se você tivesse que parar por uma cirurgia ou ir ao dentista, você certamente não pegaria alguém que não soubesse do que está falando. Você buscaria alguém que tivesse experiência. É dessa forma, quando vamos falar acerca de Deus, vamos buscar alguém que tem uma experiência, que sabe do que está falando. E estes apóstolos tinham tido a experiência de Pentecostes. Eles foram abençoados, eles tiveram gozo divino e seus corações estavam borbulhando. O mundo todo pertencia a eles. E não é tão ruim que tenhamos perdido este gozo essa noite, este gozo divino que uma vez eles tiveram. Então eu penso de como o mundo precisa da experiência que eles tiveram naquele tempo. Eu vou avançar um pouco mais à frente aqui. Aí o profeta começa a falar vários relatos de pessoas, das experiências que eles tiveram, e de como uma pessoa às vezes fica da maneira com que aquele alemãozinho do açougue ficou. E aí eu estou pulando um pouco aqui, e aí ele diz aqui, no parágrafo 25, falando dessas pessoas que tiveram uma experiência com Deus. Um doutor me disse, há não muito tempo atrás, eu estava conversando com ele, ele disse: irmão Brana, qual é o problema com aquelas pessoas? Disse: elas estão simplesmente entusiasmadas? Isto é o que faz elas agirem assim, chorar e correr ao altar? Disse: isto é emoção. Eu disse: doutor, você deveria conhecer o suficiente, é necessário que algo agite os nervos antes que uma pessoa possa ser emocional. Certamente assim, isto é algo presente, e é verdade. Quando o Espírito Santo desce, ele revolve a multidão à emoção. Eles estão ali ungidos com o Espírito de Deus, e o Espírito Santo os atinge, isto causa emoção. Tem que causar. Jesus disse: se eles se calarem, estas pedras imediatamente clamarão. E o que poderíamos fazer? Que coisa quando penso nisso. Aqui tem um relato eu gostei muito quando o irmão Brana falou. No parágrafo 30 diz assim: o senhor Upshaw, quando ele foi curado, como eu vos contei, eu darei um testemunho a vocês por 1 segundo ou 2, por alguns momentos. Eu estava em Los Angeles, Califórnia, eu jamais tinha ouvido falar do homem em minha vida. Os diáconos, cooperadores, os demais me dirigiram à plataforma, me levaram à plataforma. Eu comecei a chamar na fila de oração
porque o Sr. Baxter tinha recém pregado um poderoso sermão e eu não havia necessidade de eu dizer coisa alguma. Então eu caminhei a plataforma e comecei a chamar a fila de oração. E assim que eu comecei, eu vi um garotinho brincando sobre fenos. Ele caiu e quebrou as costas. Eu vi um doutor com um bigode branco, usando óculos, operar suas costas. Eu o vi se tornar um grande homem, um autor de livros e assim por diante. E eu estava apenas contando o que eu via. E foi adiante, chamei a fila de oração, comecei a chamá-la. Então eu vi alguém se levantar e dizer: o Sr. Baxter veio a mim em alguns momentos e disse: o homem que você está descrevendo, ali está sentado, ali naquela cadeira de rodas, ele é o congressista Upshaw. E ele disse: bem, eu jamais ouvi coisa alguma acerca dele. Então ele pegou o outro microfone e disse: meu filho, disse, isto é exatamente a verdade. Como você soube daquelas coisas? Eu disse: eu as vi por visão. E ele disse: o homem que te ordenou, o Dr. Davis, da Igreja Batista, me disse que para vir aqui. É por isso que estou aqui, disse. Eu tenho ido a cultos de cura desde que eu era um jovem, tentando ser curado. Então o homem nunca desistiu, desde jovem. Mas disse: tenho estado paralítico por 66 anos. Olha só a situação, 66 anos paralítico. E nunca desistiu, sempre procurando a sua cura. E ele estava com 86 anos. E eu disse: bem, agora, Senhor, eu gostaria de poder fazer algo por você. Posso apenas dizer o que vejo. Então a reunião começou, e quando eles começaram a trazer alguém à plataforma, eu vi o doutor de frente para mim, com óculos de casco de tartaruga, usando um uniforme médico e um colarinho arredondado, e estava com os braços cruzados assim, balançando a cabeça no ar. E eu olhei abaixo dele e ele tinha operado uma jovenzinha de cor e tinha retirado as amígdalas. E o que a deixou paralisada? Bem, quando eu disse isso, uma mãe de cor ali deu um grito e veio com o carrinho dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Aquele era meu bebê, exatamente a descrição do doutor que a operou. E os diáconos apenas tiveram que mantê-la na plataforma porque tínhamos que ter cartões de oração. Isto é legítimo. E é a melhor maneira pela qual sabemos como fazer. E a mãe arrastou o bebê assim e estava simplesmente empurrando os diáconos de todas as formas. E ela queria chegar à plataforma. Eu disse, olhei o seu bebê e disse: sim, titia, esta é a jovenzinha. Eu disse: bem, ela é uma jovenzinha com cabelo preto e liso. Ela disse: sim, está certo. Eu disse: bem, disse, meu bebê vai ser curado? Eu disse: titia, eu não sei, eu simplesmente não posso dizer-lhe. A única coisa que eu posso fazer é apenas dizer o que vejo, isso é tudo. É desta maneira pela qual o Senhor Jesus disse. Ele disse: não posso fazer nada até que meu Pai me mostre. Eu disse: certamente não tenha fé. Eu disse: certamente tenha fé para crer que seu bebê será curado. E este outro cavalheiro aqui será curado se Deus mover para ali e falar que ele acerca dele na audiência. Eu disse: bem, a um de meus diáconos eu disse: comecem a fila de oração. E eles começaram trazendo uma senhora. E ela me chamou desta maneira novamente. Eu olhei, parecia como que uma faixa negra estava se movendo sobre a audiência. Bem, eu pensei, talvez fosse algo mal, mas aconteceu que quando se materializou, era uma rua, uma estrada, e ali estava uma pequena jovem de cor, estava descendo esta rua com uma boneca no colo, balançando assim. Irmão, é isto. Satanás não podia enviar demônios suficientes do inferno para parar isso. Deus já disse que isto é assim, isto é exatamente correto. E a esta altura eu disse: titia, suas orações têm sido ouvidas e Jesus Cristo tem curado seu bebê, levante-se. E ela disse: meu bebê será curado.
Eu disse, ele está curado agora. Então o profeta, a gente nota que ele não fazia nada por emoção. O profeta era dirigido em tudo que ele fazia. Quando a senhora perguntou para ele, ele disse, eu não sei, Deus tem que me mostrar. Mas aconteceu a mesma coisa com aquele senhor, o congressista. E quando ela estava conversando comigo, o bebê se levantou e disse, mamãe, estendeu os braços assim. Ela tinha estado paralisada dos ombros para baixo por 2 anos. E ali aquela mãe e filha abraçadas, uma a outra, gritando e chorando, e pessoas desmaiando e tudo mais de pé. E eu olhei através da audiência, bem por sobre a cabeça das pessoas, e por ali, e eu, congressista, com um terno marrom, com risca de giz, cumprimentando a todos bem na audiência. Bem, então eu disse, congressista, você tem um terno marrom com risca de giz? Ele estava usando um terno preto ou azul com gravata vermelha. Ele disse, sim, senhor, eu tenho. Eu comprei alguns dias atrás. Então, o profeta sempre esperando Deus mostrar. Ele não tinha dado o veredito. Eu disse, o Senhor Jesus Cristo tem te curado. Você pode se levantar e ser curado, pois é assim diz o Senhor. Ele tem tido respeito por ti e você está curado. Depois de ser um inválido por 66 anos andando em camas e cadeiras de rodas, com isto o ancião congressista deu um pulo, correu a plataforma sem muleta, sem coisa alguma, tocou a ponta dos seus dedos dos pés e quase podia dar uma cambalhota e ficou perfeitamente normal e curado. Irmãos, tem muita coisa boa aqui para compartilhar, mas eu vou encerrar com algo aqui. E aí eu lembro de uma vez, nosso saudoso pastor Nelson falar assim, que nunca esqueci aquilo, ele disse, o profeta tinha êxito em tudo que fazia, porque ele colocava o coração em tudo. Tudo que ele ia fazer, ele colocava o coração. Ele colocava Deus na frente, e ele tinha amor no coração. Além de o profeta ser muito humilde e sempre esperar a direção de Deus em tudo que fazia, ele tinha amor por todas as pessoas, orava até mesmo pelos seus inimigos, orou pelo irmão que nem mesmo cria em cura divina. E Deus respondeu a sua oração. O profeta diz assim, quantos me amam de todo o coração? Eu quero contar uma pequena história a vocês, correto? Eu espero que a confiança de vocês seja bem profunda agora. Isto pode soar como que estranho a você. Muitos de vocês têm estado em minha casa. Como eu vi o irmão Woody assentado aqui rindo de mim, porque eu sei que ele sabe da experiência. Pessoas vêm e vão, e você sabe como é. No verão passado, eu nem mesmo podia cortar a grama do meu jardim da frente. E assim que eu ia ao jardim dos fundos, o da frente tinha crescido novamente. E eu começava a cortar a grama um pouquinho, e as pessoas vinham, tinham que parar e orar por elas. Voltava para cortar mais uma fileira, e eu tenho um jardim e tanto na frente. Então, minha esposa dizia, não vá usando este macacão, vá ali orar por aqueles enfermos, vem aqui e troque de roupas. Então, eu ia pelo jardim, louvando ao Senhor, e voltava novamente, com a velha máquina de cortar grama simplesmente em ritmo, você sabe, voltava, um carro chegava, bem, talvez eu parava umas 2 horas com eles, então alguém mais chegava ali, provavelmente acabava com o dia, e no dia seguinte a grama estava ficando realmente alta novamente. Então vocês imaginem a cena, o profeta tentando cortar a sua grama, ele cortava um pouquinho na frente, chegava alguém, trocava de roupa, ia lá, atendia, irmão medo, dava um puxãozinho nele, Billy, troca, tira esse macacão para atender as pessoas. Aí ele ia lá cortar dos fundos, quando ele via da frente estava grande de novo. Deixa eu ver onde eu parei aqui.
E então eu ia do jardim de trás para cortar a grama, e quando eu chegava ali, eu tirava a minha camisa, pois eu estava no jardim de trás, onde ninguém me via. E eu estava cortando a grama, estava simplesmente quente demais. Eu cortei a grama perto de uma pequena cerca ali, e havia uma casinha de andorinha que eu construí ali, para que assim as crianças pudessem ver as andorinhas entrando. Mas aconteceu que, de ser habitado por um enxame de abelhas. E quando eu atingi aquelas abelhas, elas se despertaram e fiquei todo coberto com grandes abelhas voando ao meu redor. Agora, isto pode parecer estranho, leiam uma história ali em meu livro ali chamado Quando o Irmão Maníaco Veio a Mim, ali em Portland, Oregon, e ele ia me matar. Vocês se lembram do livro? Eu não tenho rancor daquele homem, eu tive pena e amor por aquele pobre companheiro. Ele estava daquela forma, eu senti pena dele. Ele talvez, se aquele espírito saísse dele, ele me amaria. Você tende a amar até mesmo seus inimigos. E quando isto, apenas uma coisinha, quando eles estão se aprontando, estas abelhas me cobririam todo. E ao invés de ficar com medo, agora eu tive amor por aquelas abelhas. Agora isto parece tolice, mas é verdade. Algo aconteceu e eu pensei, pobrezinhas, provavelmente tirando um cochilo ali. E eu fui e as perturbei. E eu atingi aquilo assim, e elas estavam realmente bravas. Elas estavam ao meu redor, e eu parei com minha máquina de cortar grama e disse: Eu sinto muito, amiguinhas, por tê-las perturbado. Eu sinto muito. Eu sou um servo de Deus e não é de se admirar que vocês estejam nervosas comigo, porque eu perturbei vocês, mas eu sou um servo de Deus. Eu estou orando e ministrando ao seu povo, então eu não tenho muito tempo para brincar com vocês agora. Então apressem-se a voltar no nome do Senhor Jesus. Voltem à caixa. E minha Bíblia está aqui como um ministro cristão e Deus conhece meu coração. Aquelas abelhas se aglomeraram ao meu redor, circularam como que 2 vezes e se alinharam uma a uma e voltaram diretamente à caixa. Isto é verdade. Um dia, numa grande fazenda, a Umbrana continua aqui. Vocês precisam de mais? Correto. Traga-me os últimos 4, onde paramos. Notem, um touro percorreu o campo certo dia para tirar a minha vida, e eu não havia maneira pela qual eu pudesse fugir dele. Ao invés disso, ao invés de ficar com medo, eu senti pena do animal. Ele correu e parou em uma pequena distância de mim. Ele tinha recém matado um homem de cor na fazenda dos Burke, há cerca de 2 meses antes disso. E eu disse: seu Criador é um amável Salvador, e eu não estou te incomodando, eu estou numa comissão e tenho que passar por este campo. E agora, no nome de nosso Criador, o Senhor Jesus, vá para ali e deite sobre aquela árvore. E aquele companheiro correu e parou a uma pequena distância de mim. Parou e pareceu sem muitas forças, olhou à direita, à esquerda, virou-se, andou e deitou sobre a árvore. Isso é correto. E eu senti pena dele. Eu o amei. Isto é exatamente correto. Agora, isto parece loucura, mas permita-me dizer a você, amigo, quando São Paulo, o apóstolo, quando a serpente o agarrou na mão, agora se ele tivesse dito, que coisa, traga-me iodo rápido ou soro, isto poderia tê-lo machucado, mas ele estava tão carregado com o gozo do Espírito Santo a tal ponto que ele apenas olhou para ela sem um pingo de medo, apenas balançou a coisa no fogo e continuou adiante. Isto é correto. Bom, seria isso. Espero que eu tenha passado para vocês. Não sei se dei conta de passar como eu vi aqui, mas isso é experiência com Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.